Boa tarde, boa tarde, boa tarde, galera que tá na hora do almoço, galera que tá aproveitando aí para olhar a plataforma. Vamos aqui receber uma palavra poderosa nesta tarde, dia 8 de janeiro. Deus quer falar conosco, eita glória, aleluia, sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. Estamos aqui para mais um devocional, glória a Deus, sejam bem-vindos. Fique aí, Deus tem uma palavra poderosa, rapidíssima, nesse horário do almoço para você. Você não entrou aqui à toa. Deus tem algo para ti e para mim, obviamente. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. Então aqui, ó. Hoje o tema é Ele escolheu nos salvar, está lá em Romanos 5:6. Ele escolheu nos salvar. Eita glória. Romanos 5:6. E eu vou compartilhar aqui contigo o meu devocional. Oi, Vanusa, seja bem-vinda, querida. Temos aqui eu compartilho os meus devocionais todos os dias com os seguidores, com aqueles que entram, com os meus amigos, com os meus familiares. Oi, Sebastião, seja bem-vindo. E lá no meu perfil tem outras lives baixadas lá com temas especialíssimos, maravilhosos, lives que deram 1.000 pessoas, 600 e poucas pessoas, lives poderosíssimas, glória a Deus. Ele escolheu nos salvar. Ele escolheu nos salvar. Aproveita seu horário do almoço, esse horáriozinho que a gente fica, ó, subindo tela, e escuta o que Deus vai falar conosco agora, em nome de Jesus. E bate aí na tela, dá o tec-tec aí para chamar mais pessoas para esta live poderosa. Ele escolheu nos salvar. Vamos ler lá, Romanos 5, 6, 8. Diz o seguinte: porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios, porque apenas alguém morrerá por um justo. Pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Glória a Deus até aqui. Mas eu quero ler o 9. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Eita glória, aleluia. Era isso que eu precisava ouvir hoje. Salvos da ira. Diante do quadro que tem se armado desde ano passado, diante do quadro que tem se armado desde o ano passado, referente às políticas, referente aos senhores do mundo, referente àquilo que Deus tem falado aos seus profetas, aos nossos corações também, e na sua palavra principalmente, é bom saber que logo, muito mais agora, sendo justificados pelo sangue, nós seremos salvos da ira. Se a gente se colocar na posição de filho de Deus, Deus nos dará o livramento da ira. Eu preciso relatar aqui que esta noite eu tive um sonho. Eu não me recordo muitas coisas, mas foi um sonho muito real, onde nós estávamos sendo perseguidos. E eu estava num lugar que eu não sei se aquilo era um acampamento do exército, eu não me recordo exatamente o que era. Eu sei que a gente estava se escondendo de algumas criaturas. Sabe aquelas criaturas dos filmes de Alien? Sabe? Ai, meu Deus, como é que é o nome? Tem um filme, o Predador.
Predador. Eram umas criaturas, só que, tipo, de 3 a 4 metros de altura, tipo o predador que tava atrás da gente. Só que eles tinham tudo muito aguçado. Eu não sei se eles liam a mente da gente, eu não sei explicar. Eu sei que tinha eu e outros cristãos, eu via pessoas que são cristãs influentes. Eu não sei o nome dessas pessoas que eu já vi profetizando. Tinha uma mulher, eu lembro que tinha uma mulher, eu não sei o nome dela. Bem assim, daquela, bem assembleiana mesmo, bem... E aquela criatura, a gente estava se escondendo num quarto, debaixo de uma mesa, evitando até respirar. E entrou uma mulher disfarçada, que era uma das criaturas, mas estava em formato de humano. E ela levava alimento. E nessa de levar o alimento, a gente achava que era um de nós. E ela falava assim, não adianta se esconder, falava para essa mulher, porque ele vai te pegar. Falava assim. E de repente mudava o cenário e eu estava escondida em algum lugar e eu conseguia ver tipo um rio, tipo um criador, eu não sei o que era aquilo, com água. E aquelas criaturas estavam tendo relações sexuais com aquelas pessoas, sabe? Com aquelas mulheres com aquela aparência que no meu ver, eram cristãs. Eles estavam numa perseguição, eles estavam fazendo, tipo, estuprando, tipo, fazendo coisa absurda lá, uma coisa horrorosa. Era um cenário assim escuro e eu acordei. Eu tô colocando isso diante de Deus. A gente vê que é uma perseguição, não eram seres humanos, eram criaturas. Eu acredito que esse sonho é extremamente espiritual. Aquelas criaturas eram demônios, entendeu? Querendo alcançar a mente das pessoas, perseguindo as pessoas e querendo ter uma aliança e frutos com essas pessoas. Por quê? Porque a fúria do inimigo é muito grande com aqueles que se propõem a pregar a palavra de Deus, com aqueles que se propõem a falar a verdade, a alertar o povo. E, Viviane, o que isso tem a ver? Não, eu só quis testemunhar aqui este sonho. E assim que Deus me revelar claramente, porque às vezes demora um pouquinho, eu falo para vocês. Mas aqui, vamos voltar aqui ao devocional. Ele escolheu nos salvar. E aqui o versículo que foi escolhido é o versículo 8, diz: mas Deus nos prova seu grande amor ao enviar Cristo para morrer por nós quando ainda éramos pecadores. Era noite e Nicolas viu uma casa em chamas. Estacionou, entrou, correu nela e resgatou 4 crianças. A babá contou-lhe que uma das crianças ainda estava no interior da casa. Sem hesitar, o jovem enfrentou as chamas e ficou sem saída no 2º andar com uma menina de 6 anos. Quando as equipes de socorro chegaram ao local, ele quebrou uma janela e saltou na hora certa para um local seguro com a garota nos braços. Ao escolher preocupar-se com os outros, além de si mesmo, resgatou todas as crianças. O rapaz demonstrou heroísmo ao estar disposto a sacrificar sua segurança pelos outros. Esse poderoso ato de amor reflete o tipo de amor sacrificial demonstrado por outro Salvador, Jesus, que deu a vida para nos livrar do pecado e da morte. Quando estávamos completamente desamparados, Cristo veio na hora certa e morreu por nós, pecadores. Romanos 5:6. Paulo enfatizou que Jesus, Deus encarnado em homem, escolheu entregar sua vida pagando o preço de nosso pecado. Um preço que não conseguiríamos pagar sozinhos. Mas Deus
nos prova seu grande amor ao enviar Cristo para morrer por nós quando ainda éramos pecadores. Ao agradecermos e confiarmos em Jesus, nosso Salvador, Ele nos capacita a amar profundamente os outros com nossas palavras e ações. Eita glória! Reflexão: o que lhe vem à mente ao ponderar sobre o sacrifício de Jesus por você? Você coloca as necessidades dos outros antes das suas, né? Eu creio que a gente tem que ter um equilíbrio, né? Às vezes a gente se doa demais e esquece da gente. E eu nunca deixo de esquecer dos 2 mandamentos principais que o Jesus destacou: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Então, antes de eu amar o próximo, eu preciso me amar. Porque eu me amando, eu vou amar o próximo como a mim mesmo. Tem pessoas que amam o próximo mais do que a si mesmo. E isso não é amor, é posse, é paixão, é qualquer outra coisa. Mas a gente tem que se doar, sim, aos outros, como Jesus se doou por nós. Não somos deuses, mas somos cristãos, e cristãos são mini-cristos, né? Então, a gente tem que buscar ter o caráter e as atitudes que Jesus teria. Por isso que muitas das vezes, num momento de encruzilhada, num momento de dúvida, eu falo: Jesus, o que o Senhor faria em meu lugar? Me ajuda, me revela, me dá direção. Porque se for por mim mesma, a gente às vezes erra os caminhos e a gente quebra literalmente a cara. E às vezes a gente ainda quer culpar Deus das nossas decisões erradas. Essa é a verdade. E muitas vezes Deus vai nos dando a oportunidade para que a gente quebre várias vezes a cara, para a gente não quebrar mais, e a gente repete tudo de novo, debaixo de um engano, entendeu? E a gente repete histórias. Então, as oportunidades que Deus nos dá é para a gente aprender a como não fazer mais. A gente aprender a fazer diferente. Porque eu já tenho falado aqui, se você quer resultados diferentes, terá que ter atitudes diferentes. Não tem como ter resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Vai dar o mesmo resultado. Então, que a gente possa agradecer e confiar em Jesus, o nosso Salvador, porque Ele deu a vida dele pelos nossos pecados, pelos meus, pelos seus, e hoje a gente vive debaixo da misericórdia e da graça. Porém, nós precisamos nos posicionar como os filhos de Deus, né? Precisamos estar buscando ter o caráter de Cristo, buscando cada dia mais nos posicionarmos e nos alinharmos com aquilo que Jesus nos criou, com o propósito que Deus nos criou, né? Então, nessa tarde maravilhosa, a reflexão é essa: o que lhe vem à mente ao considerar sobre o sacrifício de Jesus por você? Você é grato por isso? Você coloca as necessidades dos outros antes das suas necessidades, né? Você consegue ter um coração quebrantado e se colocar no lugar do outro? Ou você pensa que as questões do outro não tem nada a ver com você, cada um vive a sua vida e que fique para lá? Porque a palavra de Deus diz que no final dos tempos o coração de muitos se esfriaria. E a gente vê isso, as pessoas não estão nem aí, mesmo sendo da mesma comunidade cristã, estando ali junto, não percebe que o outro está faltando, já quer logo apontar, mas não pergunta se está tudo bem, né? Esses dias aconteceu uma situação, a pessoa estava internada, e a pessoa está internada, ela está vulnerável, ela está esperando uma visita, um telefonema, alguma atitude de nós que dizemos que somos a igreja, né?
Então, que a gente se coloque no lugar das pessoas, assim como a gente quer, porque na nossa hora de crise e de desespero, a gente fica pensando, ninguém vem me visitar, ninguém me liga, ninguém não sei o que. E você liga? Você visita? Essa é a pergunta, né? Essa é a pergunta. Você é o primeiro a fazer essas coisas? Não, mas receber a gente quer. A gente quer receber, mas a gente não se propõe a fazer aquilo que a gente quer que os outros façam por nós. Então, vamos focar em Jesus, vamos focar no nosso Salvador, vamos entender o sacrifício de Jesus e vamos nos posicionar. Os dias são maus e glória a Deus por esse versículo 9 aqui. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo sangue de Jesus, seremos por ele salvos da ira. Da ira de quem, gente? Da ira de Deus, da ira dos homens contra nós, né? Deus vai nos dar estratégias, Deus vai nos dar escape. Se a água se contaminar, Deus vai fazer chover uma água, vai minar a água da onde a gente estiver. A gente vai bater na rocha, vai sair água, porque o mesmo Deus dos nossos antepassados é o mesmo Deus de hoje. E a gente precisa crer e confiar. Porque senão vai ser muito simples e fácil a gente negar Cristo. No momento em que estivermos sendo perseguidos, no momento em que pegarem nosso filho e botarem uma faca no pescoço e mandarem a gente negar a Cristo, a gente não vai ter força e vai acabar negando. Mas se a gente se firmar no Senhor, se a gente se posicionar e a gente crer até o fim, que a gente tem uma vida eterna e que na eternidade com Jesus não haverá choro, não haverá ranger de dentes, então a gente vai ser forte o suficiente para não negar a Cristo, aconteça o que acontecer. Nesse momento eu quero estar orando. E se você tiver algum pedido de oração, escreve aí agora, para que eu possa ler, né? E que eu possa orar, ok? Depois que eu fechar meus olhinhos, não vou abrir para olhar a tela, só vou ver depois no final da live. Então, se você tiver algum pedido específico de oração, escreve aí rapidinho, né? Muito rapidinho, para que a gente possa estar orando por essas causas também. Não tem? Vou orar, hein? Então vamos orar. Senhor, meu Deus, Pai amado, Pai querido, estamos aqui na Tua presença, Senhor, e declaramos, Pai, que sem Ti nada somos. Senhor, em nome de Jesus, toma as nossas vidas em Tuas mãos. Nos fortalece na Tua presença. Senhor, cada uma das pessoas que entraram aqui nessa live, nem que por um segundo, sejam tocadas pelo poder do Teu Espírito. Ó Deus, entra nesses lares aqui representados, trazendo a paz que excede todo entendimento, trazendo unidade, comunhão, libertação. Devolve o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, em nome de Jesus. E eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus, que nós possamos ter sede da Tua presença e da Tua palavra. A Tua palavra é viva e eficaz, mais cortante que uma espada de 2 gumes, que corta para mim, corta para aqueles que me ouvem, e cortam para vocês e cortam para aqueles que te ouvem. Ó Deus, em nome de Jesus, que possamos ser cheios do Teu Espírito. Promove, Senhor, situações para que possamos sermos aprovados na Tua presença e que possamos ser usados por Ti. Ó Deus, em nome de Jesus, nos guarda e nos livra de todo o mal. Nos dê discernimento espiritual. É o que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que Ele realize os sonhos do seu coração, que Ele traga sobre ti a paz que excede todo entendimento e que tudo aquilo que você tem que resolver hoje, que o Senhor vá à frente abrindo portas e caminhos para que você resolva em nome de Jesus. Amém.
Beijo no coração, obrigado por ficarem aí. Segue lá e assista as outras lives que estão baixadas.